Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama, Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelo Senhor Deus ter nos permitido essa graça no meio de tantas pessoas para sermos salvos primeiramente, para que dentro do seu planejamento para este mundo, nós todos pudéssemos receber a sua vida eterna e a esperança de entrarmos no seu reino. Agradecemos por toda essa graça que o Senhor Deus tem nos permitido sem nenhum valor a ser pago por nós. Senhor, nesse tempo também nós todos que fomos remidos pelo seu sangue precioso, estamos reunidos diante do Senhor Deus. Estamos dentro da graça e do amor do Senhor Deus, louvando, aprendendo a sua palavra, estando dentro da santa comunhão que o Senhor Deus permitiu. Senhor, nesse momento também nós cremos que o Senhor está no meio de nós, que o Senhor possa cuidar de cada um de nós nesse lugar. Que o Senhor Deus permita a mão de misericórdia para cada um de nós. Que possa nos permitir a graça suficiente, cheia da sua graça, do poder do Espírito Santo, possamos ser preenchidos. Para que nós, como filhos do Senhor Deus, possamos agir de forma adequada. Para que nós todos, por essa graça surpreendente que o Senhor Deus tem nos permitido, possa permitir para que nós possamos pregar para vários espíritos perdidos. Que assim possa acontecer o seu trabalho da evangelização mais fortemente, Senhor. Nossas igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo, guardando a sua fé no meio da dificuldade para pregar o Evangelho. Que o Senhor Deus permita a graça e o poder do Senhor Deus para eles, para que no meio da dificuldade possam pregar o Evangelho. Que assim o Senhor Deus possa auxiliá-los para cumprirem o seu trabalho. Senhor, que aqueles que estiverem no meio da doença, aqueles que estiverem no meio da dificuldade, que o Senhor Deus permita a graça necessária para que nenhum deles pereça, Senhor, que nenhum deles se afaste, que o Senhor Deus permita a sua graça. Nós oramos e pedimos ao Senhor Deus. Senhor, que a cada momento o Senhor Deus nos permita qual caminho devemos percorrer, qual é a sua vontade, Senhor. Até esse presente momento, o seu ensinamento, a sua graça, a sua palavra que o Senhor Deus quer nos ensinar, qual o objetivo que nós cristãos devemos nos portar, qual o trabalho que nós devemos realizar, que o Senhor Deus possa nos ensinar. Todo esse tempo dependemos da mão do Senhor e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 찬송해 주시겠습니다.
Muito obrigado. Eu agradeço demais pelo esforço do nosso coral ter treinado a música. Então, por eles estarem se esforçando, eles poderem permitir para que nós possamos ouvir essa música tão incrível, tão boa. Então vamos procurar a palavra de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. A partir do versículo 26. A partir do versículo 26 até o 33 eu irei ler. Mateus capítulo 6, versículo 26. Olhai para as aves do céu, e nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. E o vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um covado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com quem nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, até aqui. Nós tivemos o retiro de verão, o retiro de outono, e cada igreja que nós temos estão pregando o Evangelho através dos seminários. Pelo mundo todo o Evangelho está sendo pregado fortemente. E dessa maneira, muitos espíritos estão recebendo a salvação. Isso pode se tornar uma grande felicidade, glória diante do Senhor Deus, um grande consolo e felicidade para dentro de nós também. Nós temos compreendido a graça do Senhor Deus, nós temos recebido a salvação. Como é um trabalho tão surpreendente? Nós todos que recebemos a salvação também não conseguimos compreender de certo todas as coisas. Nós recebemos um presente, mas você não saber quão precioso ele é, quanto ele vale, é a mesma coisa. Quer dizer que quando nós estamos aprendendo a palavra da Bíblia, a graça que o Senhor Deus nos permitiu, o Evangelho que ele nos permite, cada momento mais vamos descobrindo. E quanto mais nós vamos aprendendo sobre isso, mais pode transbordar o agradecimento, a felicidade dentro de nós, e isso se torna um mecanismo de força para dentro da nossa vida de fé. Então, as pessoas que não conseguiram compreender esse Evangelho do Senhor Deus, não importa quão esforçadamente vivam para o Senhor, quanto eles tentem agradar o Senhor Deus, não é possível agradar verdadeiramente. Por quê? Porque pela vontade, pelo zelo do homem, é tudo muito fraco, tudo tem um limite. O Senhor Deus, que tem um coração que deseja a perfeição, então o Senhor Deus ele não tem como se satisfazer com essas coisas. O Senhor Deus ele deseja a pessoa que pode agradar ao Senhor Deus, possa dar a felicidade diante do Senhor Deus. E essa pessoa que obedece verdadeiramente do Senhor Deus, é a pessoa que realmente recebeu essa salvação. Então, uma pessoa que crê, uma pessoa que cresce espiritualmente, quer dizer que é uma pessoa que cada momento mais vai compreendendo esse Evangelho do Senhor Deus, cada momento mais, esse agradecimento pode transbordar dentro dele.
Então, se nós olharmos para uma criança pequena, ele conhecer os seus pais, ele sabe que seus pais o amam, então, que estão felizes com ele, mas quão grande é essa graça dos pais? Ele não sabe ao certo. É por isso que realmente os pais dão a luz aos filhos, eles criam, eles cuidam, ele cresce, mas tem momentos que ele esquece. Ele perde o coração de amar aos pais, o coração de obedecer aos pais. E ele começa a dar preocupações e dificuldades para os pais. Tem momentos que essas coisas acontecem. Então nós todos, quanto mais vamos compreendendo essa graça do Senhor Deus, quanto mais vamos transbordando dessa felicidade diante do Senhor Deus, mais nós podemos obedecer ao Senhor Deus, mais nós podemos viver adequadamente diante do Senhor Deus. É por isso que todos aqueles que receberam a salvação inicialmente, e não somente aqueles que receberam a salvação por agora, mas todos nós que já recebemos a salvação, tem muitas coisas que nós não sabemos quão preciosos são diante do Senhor Deus, quão importantes são diante do Senhor Deus. É por isso que continuamente nós estamos aprendendo sobre o maior presente dado por Deus. Assim nós podemos aprender realmente quão precioso e quão importante é esse trabalho que o Senhor Deus tem feito por nós. Como em Hebreus capítulo 2, realmente como ai de nós se dermos as costas para esse evangelho. Se nós não respeitarmos uma tão grande salvação, se nós não considerarmos como valorosa uma tão grande salvação, realmente é algo problemático, porque o Senhor Deus, ele nos amou, o Senhor Deus, ele permitiu um plano imenso para nos permitir a sua imensa graça. Então vamos pensar realmente quão impressionante é essa graça diante do Senhor Deus. Então, é por isso que o Senhor ele fala uma tão grande salvação. Essa tão grande salvação que o Senhor Deus ele nos permitiu, se nós realmente damos as costas, se nós desprezamos, se nós menosprezamos, se nós considerarmos sem nenhum valor, se nós mostrarmos desinteresse. Então, como é que nós iremos fugir desse juízo de Deus? Então, o juízo do Senhor Deus, ele não julga um homem porque ele tem muito pecado. Qual seja o pecado, o Senhor Deus, ele perdoa, ele salva, ele permite essa graça. Então, esse presente do Senhor Deus é permitido gratuitamente. Mas, por você negar, por você dar as costas, você recebe o juízo diante do Senhor Deus. E é por isso que uma pessoa que recebeu a salvação, ele recebeu uma tão grande salvação. E essa tão grande salvação que está dentro dele, se ele não tem agradecimento, se ele não valoriza, se ele dá as costas, ele vive de forma errada a vida de fé. E é por isso então, quão grande é a salvação que você recebeu? Da mesma maneira, você precisa pensar e considerar como precioso uma outra pessoa receber a salvação. Se olharmos em Mateus capítulo 18, versículo 14, até esses pequeninos, realmente eles se perderem não é a vontade do Pai. Então, o pequeno, quer dizer que realmente seja ele pecador, com muito pecado, seja ele vivendo neste mundo, que tenha vivido de forma tão coitada, penosa, uma pessoa que não tem nada de bom, mas é uma pessoa que foi criado conforme o Espírito do Senhor. É uma pessoa que o Senhor ele fez um grande trabalho, permitiu uma grande salvação para salvá-lo. Então, se ele recebeu a salvação através dessa graça, quão precioso é o espírito de outra pessoa, ele precisa considerar da mesma maneira. Mas um outro espírito receber a salvação, você não mostra interesse. Até a salvação que você tem, você não considera como preciosa. É algo que nós podemos desconfiar, certo? Uma pessoa que sabe que quão precioso é a sua vida, ele considera a vida dos outros também como preciosa. Então é por isso que nós podemos dizer que é uma tão grande salvação. E se nós olharmos em Salmos também, o Senhor, todas as coisas que Ele tem feito para a vida, todas as suas boas obras, realmente Ele louvará, Ele bendirá as boas obras do Senhor.
Então, mas vamos pensar, o que são as boas obras? Quais são as coisas preciosas, coisas surpreendentes que o Senhor Deus fez para com a vida? Então, esse trabalho tão grandioso, tão precioso, os homens, eles não sabem. Os homens, eles vivem pelas coisas vãs deste mundo. Assim como Isaías capítulo 55, se nós olharmos a partir do versículo 1 ao 5, continuamente tem escrito: realmente todos que têm sede, vinde, as águas, vinde a mim. Então, sem dinheiro, vinde, comprai e comei. Sem vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Então, o Senhor ele está dizendo, recebais essa graça sem preço. Então, realmente as pessoas deste mundo estão sedentas de alguma coisa. Como pessoas sedentas de alguma coisa, pessoas esfomeadas, buscam algo para comer, buscam uma satisfação, buscam para se satisfazerem. Então, o que é preciso fazer? Realmente todos vocês que estão aí, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Então, as pessoas deste mundo gastam a vida toda se esforçando, se dedicando, realmente buscando as coisas deste mundo que não podem dar a verdadeira felicidade, que não podem dar a verdadeira satisfação. Vocês precisam vir a mim para ouvir a minha palavra, porque assim eu darei o quê? O que é bom. Realmente vinde a mim e eu vos darei o quê? A vida eterna, a aliança perpétua. Então o Senhor ele está dizendo, todos vós realmente cansados, venham a mim que eu vos darei descanso. Então, realmente aqueles que estão levando o fardo neste mundo, que estão cansados, sofrendo neste mundo, o Senhor Deus está dizendo que vai dar o verdadeiro descanso, a verdadeira paz a eles. É o convite do Senhor, mas as pessoas não o sabem. As pessoas somente pensam nas coisas vãs deste mundo. As pessoas buscam as coisas vãs deste mundo. Então Salomão, depois de usufruir todas as coisas deste mundo, ele disse o quê? Tudo isso é o quê? Realmente vaidade. Como ele disse em Eclesiastes. Viver por coisas vãs, tentar segurar o vento. Você está buscando as coisas vãs deste mundo, você morrer por isso. Então toda essa graça que nós temos recebido diante do Senhor Deus, todo esse trabalho diante do Senhor Deus, nós estamos rejeitando. E por você estar rejeitando, você vai para a perdição eterna. Mas agora nós compreendemos essa graça impressionante do Senhor Deus e a recebemos. É por isso que em Efésios capítulo 2, versículo 8, nós, por termos crido através da fé nesse evangelho, através dessa graça, nós sem nenhum valor, realmente como presente, gratuitamente nós recebemos o quê? A salvação. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nós todos recebemos esse presente imenso, surpreendente diante do Senhor Deus. Mas o que é esse presente? Continuamente eu estive pregando e não é algo simples. Então, algumas pessoas, eles vão e servem os outros, realmente com várias comidas, e ele preparou diversas comidas, diversas, não é? À mesa. Se você for a um buffet, o sabor é diferente, os nutrientes são diferentes, cada prato possui a sua característica. Um presente também, quando você recebe um presente, você recebe o presente, mas não é um único presente, é um presente, um set de presente. Então quer dizer que nós temos recebido essa graça diante do Senhor Deus, não é algo simples. Nós temos recebido essa graça diante do Senhor Deus, muito desse presente diante do Senhor Deus que temos recebido está todo presente ali. É por isso que nós podemos dizer que é um set, um combo que o Senhor Deus deu para as pessoas. Um composto de presentes que nós recebemos do Senhor Deus. Então, se nós falarmos somente algumas delas, se olharmos Efésios capítulo 1, versículo 7, através dessa graça abundante diante do Senhor Deus, nós fomos remidos, recebemos o que? O perdão, a remissão de nossas ofensas, através da sua graça, através do seu sangue. Quer dizer que nós todos, que merecíamos receber o castigo, o juízo diante do Senhor Deus, a maldição foi paga pelo Senhor. Isso é ser remido.
Então, essa remissão que nós recebemos, quer dizer que o pecado que nós tínhamos foi lavado pelo Senhor Jesus, que morreu por nós. O Filho de Deus morreu, derramou seu sangue, passou por toda aquela vergonha para nos lavar para a eternidade, para a eternidade. Então, isso é a primeira coisa que nós compreendemos. O Senhor que criou todo este universo, o Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus, morreu por mim. Vocês conseguem compreender uma coisa dessa? Não tem como compreender, mas esta é a verdade. Isso não é uma invenção. O Senhor Deus, ele tem se tornado como um homem. O Senhor Deus, ele permitiu para que o homem pudesse se tornar como o Senhor Deus, para que pudesse se assentar à glória do Senhor Deus. É por isso que o Senhor, que estava nas alturas, que estava na glória de Deus, ter vindo para este mundo, num lugar cheio de pecado, num lugar que não tinha nada, ele largou, abandonou a sua glória dos céus para este mundo, como já foi pregado na semana passada. Como nós olhamos em Salmos capítulo 8, Hebreus capítulo 2 também. Então o Senhor Jesus é um Senhor muito alto, superior aos anjos. Ele é o Criador, o Senhor Deus, Criador de todas as coisas. Ele se tornou um ser um pouco pior do que os anjos. Porque maior do que os anjos é Deus e menor do que os anjos são os homens neste mundo. Então o Senhor Jesus, ele veio para viver neste mundo durante 33 anos pior do que os anjos. E ele viveu como pecador. Porque ele recebeu toda a maldição, o castigo que os pecadores mereciam receber. Todo o castigo, a dor. O Senhor Jesus, ele se encarregou. Morreu por todos. Então, isso não é uma graça surpreendente. Isso não é algo que nós podemos pensar. Não conseguimos compreender. Por quê? Vamos pensar num ser supremo se tornar pior do que os anjos. Olhem só isso. Quando nós pensamos em anjos, nós pensamos que os anjos são seres superiores, grandiosos, poderosos, realmente puros e santos, logo depois de Deus. Quer dizer que eles têm muito poder depois de Deus. Mas o Senhor, surpreendente, o onipotente, ele se fez como do homem, pior do que os anjos. E após cumprir o seu trabalho, ter subido aos céus para se tornar um ser supremo acima de todos os anjos, estar assentado nas alturas, estar assentado na glória diante do Senhor Deus. Ele fez esse trabalho para nos levar, nos exaltar, nos levar para esse reino do Senhor Deus. Porque dizer que se nós olharmos em Hebreus, aparece diversamente que nós todos, através da morte do Senhor Jesus, nascemos como muitos filhos. Quer dizer que o Filho de Deus morreu e uma semente morreu para dar fruto a muitas outras. Quer dizer que o Filho de Deus, ele morreu para nos fazer entrar em glória. Quer dizer que nós todos temos sido salvos. Quer dizer que é o trabalho que o Senhor fez para pregar o Evangelho neste mundo, para que nós pudéssemos entrar no reino do Senhor Deus, para que pudéssemos nascer como filhos do Senhor Deus. E assim, esse trabalho de glória para podermos participar diante do Senhor Deus. É por isso que o Senhor da nossa glória, ele recebeu esse sofrimento por nós, para ele cumprir esse trabalho impressionante, essa grande salvação. Então, o Senhor da salvação, Cristo, ele realmente recebeu o sofrimento por nós. Então, é por isso que, se olharmos a posição de uma pessoa que não tem recebido a salvação ainda, ele está numa posição realmente muito maior do que qualquer outra coisa. Porque realmente vamos pensar, se nós ainda estamos vivendo neste mundo cheio da carne, mas o nosso espírito que está dentro de nós é muito mais alto, muito mais elevado do que os anjos. É por isso que nós já vimos na palavra que os anjos, eles servem todos os herdeiros que irão entrar no reino do Senhor Deus. Então, os anjos, eles são enviados para ajudar no trabalho da evangelização, para pregar o Evangelho, para proteger aqueles que pregam esse Evangelho. Então, até que nós possamos entrar no reino diante do Senhor Deus, realmente é feito esse trabalho. Quer dizer que nós todos, quando entrarmos para o reino do Senhor Deus, todos os anjos eles estarão nos servindo. Eles estarão logo abaixo de nós. Porque quando nós fomos para o reino do Senhor Deus, nós somos filhos do Senhor Deus, somos noiva de Cristo, mas os anjos não são filhos de Deus. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele não morreu pelos anjos. Então os anjos, quando se corrompem uma vez, eles vão para a eterna perdição. Então o Senhor, ele ordenou para o diabo e seus anjos, aqueles que estavam corrompidos, Lúcifer. Então, se eles realmente se corromperem uma vez, já era, eles vão se para a perdição eterna. Mas se olharmos segundo Pedro, capítulo 2, é realmente o pecado que tem cometido o Senhor Deus, ele não realmente abandonou-os para sempre.
mas o Senhor os protegeu de toda essa perdição. Quer dizer que realmente agora estão soltas no momento. Então, os homens, eles podem ter a decisão para escolher ou o diabo ou o Senhor Deus. Realmente, o povo, para entrar no reino do Senhor Deus, está sendo testado. Então, para cumprir esse trabalho diante do Senhor Deus, ele utiliza desse trabalho. Mas, por fim, quando acabar esse trabalho diante do Senhor Deus, que é para ser realizado, o diabo e seus anjos, eles irão para a perdição eterna. E todos aqueles que não receberam a salvação, como Mateus capítulo 25, versículo 41, aqueles que são amaldiçoados, apartai-vos de mim, e eles irão para o inferno, para o fogo eterno, realmente é guardado para o diabo e seus anjos. É por isso que as pessoas que receberam a salvação estão numa posição muito mais alta do que os anjos. Parece muito distante, não é? Mas esta é a verdade. Então, algumas pessoas, elas são príncipes. Então, se é um príncipe, quando é um bebê pequeno, não tem nada de se ver. Porque seja o príncipe, quando criança, ele não tem diferença com outras bebês, outras crianças. Se está usando fralda, faz xixi, faz cocô. Mas, olhamos em 1 João capítulo 3, nós somos filhos de Deus. Então, as coisas vindouras, futuras, ainda não se manifestaram. Então, nós não sabemos o que as coisas futuras onde se revelar, mas a nossa identidade é que nós somos filhos do Senhor Deus. Quando o Senhor ele se manifestar em glória, nós iremos nos tornar como o Senhor. Então, quando nós nos tornarmos como o Senhor, nós neste momento veremos ao Senhor. Então, é uma palavra surpreendente. E é por isso que o maior presente que o Senhor Deus ele permite para nós é a remissão das ofensas. E é por isso que não existe salvação sem remissão dos pecados. Seremos Hebreus capítulo 9, versículo 12. Pelo seu sangue efetuou uma eterna redenção. Então, é eterna. E se olharmos Romanos capítulo 3, versículo 24, também já disse que realmente todos os que são remidos dentro do Senhor Jesus, que estão em Cristo Jesus, eles foram justificados pelo Senhor. Realmente sem nenhum valor a ser pago, porque quando nós somos salvos, quando nós recebemos a remissão dos pecados, nós também somos justificados. Você receber a remissão dos pecados, você ser justificado, tem um conteúdo diferente. Você receber o perdão dos pecados quer dizer que você é considerado uma pessoa que jamais infringiu uma lei, mas uma pessoa que é justificada é considerada uma pessoa que cumpriu toda a lei. E é por isso que se nós olharmos a palavra de Hebreus também, realmente pela desobediência de um só homem, realmente Adão, nós todos nos fizemos pecadores, mas o Senhor Jesus, ele obedeceu, e é por isso que nós todos nos fizemos justos. Então, dentro de Adão, como todos nós nos tornamos pecadores, nós fomos justificados em Senhor Jesus. Então, nós não fizemos nada justo, mas ao cremos com esta fé no feito do Senhor Jesus, isso é justiça. Você não crê, é injustiça. Não é algo incrível? E é por isso que nós somos justificados. Vamos Efésios, capítulo 2, versículo 6. Nós fomos remidos pelo sangue de Jesus. Nós somos vivificados. Então, realmente, nós que estávamos mortos, que estávamos no túmulo, vamos pensar numa pessoa que está centenas de anos ali, ele ser levantado do seu túmulo. É algo que assusta, não é? Então, isso seria um milagre surpreendente. Mas nós todos que estávamos mortos dentro de Adão, nossos espíritos, realmente dentro do Senhor Jesus, fomos vivificados. Assim como a palavra em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que ouvirem viverão. Então, quando nós ouvimos a palavra do Senhor Deus, nós todos que estávamos nas trevas, que estávamos mortos, como Lázaro, que estava realmente no túmulo durante 3 dias, no Evangelho de João, o Senhor Jesus ele disse: abra a porta do túmulo. Tiraram a pedra e abriram, e estava sendo o cheiro, não é? Um odor muito fedorento. E disse o quê? Lázaro, venha para fora. E as pessoas que estavam vendo o Senhor Jesus, eles pensaram: nossa, ele está brincando? Porque ele já morreu, já faz 3 dias e ele está cheirando mal. Ele acha que ele está dormindo ali dentro? Então, mas quando o Senhor Jesus disse: venha para fora, então Lázaro,
ele se levantou, realmente atados, realmente com faixas, e o Senhor disse, realmente soltai-o, libertai-o e deixai-o ir. Desligai-o. Então quer dizer que realmente esta carne realmente é como um túmulo. E nosso espírito está dentro desse túmulo que está morto por conta dos pecados e delitos. Quer dizer que nós que estávamos mortos por conta de Adão, já se passaram milhares de anos como um corpo apodrecido, mortos por conta de pecados e ofensas. Ouvindo a palavra, viverão. Então isso é um trabalho do Senhor Deus, não precisa achar estranho. Vocês acham que o Senhor Deus não é capaz desse trabalho? Na última história nós veremos que o Senhor, como em João capítulo 5, versículo 28, realmente os mortos realmente ouvirão a sua voz. E eles serão vivificados pela voz da vida. Realmente todos eles que receberam a salvação, que realmente viveram de forma boa diante do Senhor Deus. Quer dizer que isso mostra o resultado, que receberam a salvação, é por isso que eles vivem com boas obras, é por isso que são vivificados. Então a carne também será vivificada. Assim como na palavra de João capítulo 11, versículo 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, aqueles que crerem diante do Senhor Deus enquanto vivos, eles jamais perecerão para a eternidade. Porque o Espírito ele é vivificado quando você recebe a salvação, e a carne mesmo morta ela vai ser vivificada, ela vai ser ressuscitada, porque nós iremos ser transformados em corpos que jamais perecem. Como em 1 Coríntios, realmente os corpos mortos, realmente eles serão transformados, eles serão vivificados para subir aos céus, e aqueles que estiverem vivos nessa terra, que era como se fosse um inseto tão nojento, mas ele vai se tornar como uma borboleta tão linda e voar pelos céus. Será que o Senhor Deus não será capaz desse trabalho? E aqueles que fazem a malignidade, as maldades, realmente não receberam a salvação, é por isso que eles vivem de forma má. E é por isso que essas pessoas, não é somente o espírito que vai para o inferno, então, mas já que a carne também pecou, então o Senhor ele vai vivificar essa carne. Então o Senhor vai permitir para que esta carne também vá para junto da carne, o espírito para o inferno. É por isso que o Senhor ele vivifica a carne no fim. O Senhor ele vivifica a carne. Então, mas nós todos que recebemos a salvação primeiramente, nós realmente que tínhamos o espírito morto agora foi vivificado. É por isso que ao ver do Senhor Deus, este mundo pode ser dividido em dois grupos de pessoas, aqueles que estão vivos e aqueles que estão mortos. Porque aqueles que receberam a salvação são vivos. Aqueles que não receberam a salvação, mesmo que a carne esteja perambulando por aí, é como se fosse um cadáver que está caminhando. Então nós podemos chamar de zumbi. Então, ao ver do Senhor Deus, como deve ser algo realmente tão horripilante, não é mesmo? Então, uma pessoa que recebeu a salvação, ele se casar com uma pessoa que não recebeu a salvação, é como se fosse com uma carne que não recebeu a salvação. Realmente, como deve ser horripilante uma coisa dessas? Mesmo que pareça tão bonito, não é. Então, realmente, será que você pode viver abraçando um cadáver? Conseguem? Conseguem? Nossa, que horror. Não tem como. Cheira mal. Vejam só. De qualquer maneira, o espírito que estava morto por conta dos pecados e delitos, e agora ele foi vivificado. É por isso que na palavra de Efésios, capítulo 2, versículo 4, 5, o Senhor Deus, que é cheio da misericórdia, através do seu grande amor, tão grande amor que nos amou, ele nos vivificou junto com Cristo Jesus. É por isso que nós somos salvos pela graça. Então, realmente, nós que estávamos mortos por conta dos nossos pecados, fomos vivificados pela graça do Senhor. É algo surpreendente? Agora nosso espírito foi vivificado. E também se olharmos em João capítulo 5, versículo 24. Vos digo que a quem ouve a minha voz e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, obteve a vida eterna. Como em João capítulo 10, versículo 18, o Senhor já disse, realmente eles jamais perecerão, porque eu vos dou a vida eterna. Então não há ninguém que possa tomar da minha mão. Então quer dizer que é o Senhor que dá esse poder, quer dizer que é o poder de viver para a eternidade. É uma vida para não morrer, para não se perder. Então se nós pensarmos, algumas pessoas no mundo dizem, se você não tomar cuidado, você errar, você pecar, você vai para o inferno. Uma pessoa que recebeu a vida eterna, ela pode ir para o inferno? Pode um filho de Deus morrer novamente? Não tem como.
Não existe uma palavra dessas. Então isso, se for pelo seu próprio esforço, se isso for pela sua própria dedicação, pode ser que você perca a sua salvação. Porque se eu fiz algo de bom para me justificar, se eu fizer errado, eu me torno culpado. Então, eu estou vivo neste mundo porque eu fiz algo de bom? Não, é porque meus pais me deram a luz. Então faça eu bem ou mal. Então existe a graça que os pais permitiram para mim. Então seja eu fazendo coisas boas ou não, eu obtive a vida eterna, porque eu me tornei filho do Senhor Deus. Então, mas uma pessoa que recebeu a salvação, se ele cometer um pecado, ele vai para o inferno? Não, não existe uma coisa dessas. Porque o Senhor Deus, nosso Pai, realmente que nos salvou, ninguém pode arrebatá-la, ninguém pode tomá-la da mão dele, do Senhor Deus. Quer dizer que existe uma segunda, terceira fase de proteção que o Senhor lhe está usando. O Senhor derramou seu sangue e nos salvou, e ele jamais vai nos deixar. Então quer dizer que o Senhor, ele pagou toda a sua herança para comprar um objeto. Então vamos pensar, se vocês fazem o mesmo, é o que? Vocês consideram como tesouro? Será que vocês vão deixar perder esse tesouro? Jamais. Então o tesouro mais precioso que existe, você vai colocar no banco central, lá nos cofres mais profundos, para que ninguém possa se aproximar. Então mesmo que seja um banco, possa ser uns terroristas grandiosos eles tentarem roubar esse banco, não tem como. Então, mesmo que alguém no mundo consiga roubar um tesouro deste mundo, nos cofres mais profundos, mais seguros deste mundo, não tem como roubar essa graça do Senhor Deus, porque o salvo, o cristão, está na mão do Senhor Deus. Então, o Senhor Deus, ele nos prometeu com esta promessa, é a vida eterna. Então, para uma pessoa que recebeu a salvação, uma vida que jamais perece, o Senhor ele já prometeu esta vida. Então, é por isso que nós obtivemos essa vida eterna. Se olharmos em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Então, nosso Cristo Jesus, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Quer dizer que pela morte do Senhor Jesus, ele nos perdoou e pela sua ressurreição, ele nos justificou. Quer dizer que a morte é a ressurreição do Senhor Jesus, a remissão e a nova vida. Então, é por isso que o Senhor Jesus ele foi vivificado para nos dar uma viva esperança. Então, a esperança que as pessoas têm neste mundo não é uma esperança de verdade. É somente um desejo que tem neste mundo que simplesmente vai se apagar. Como podemos chamar isso de esperança? Isso é uma esperança morta? Não. Realmente nós temos uma esperança eterna, viva. É realmente incorruptível, incontaminável. Nós vivemos com esta herança que o Senhor Deus nos permitiu, que logo o Senhor Deus ele irá permitir para nós que está aguardando nos céus. Então é por isso que uma pessoa que recebeu a salvação que está dentro do Senhor Deus, realmente o Senhor Deus ele já permitiu a sua herança para essas pessoas. Então o Senhor Deus ele não nos permitiu a salvação para que vivamos neste mundo realmente bem, comendo, sendo bem-sucedidos. Não, ele realmente quer nos permitir a herança do reino dos céus para a eternidade. É por isso que ele nos salvou. Então é por isso que realmente uma pessoa que recebeu a salvação ela precisa nascer de novo. E isso é algo exato. Então, quando eu receber a salvação é algo surpreendente, porque antes, quando eu recebi a salvação, também eu me surpreendi. Porque as pessoas se assustavam quando diziam, eu recebi a salvação e eu nasci de novo. As pessoas se assustavam mais ainda. Porque você dizer, eu me dei noivado, vou me casar, as pessoas se assustam. As pessoas vão dizer o quê? Você se casou? Você vai descobrir quando você morrer. É uma coisa assim? Não. Você se casou? Você se deu em casamento? Nossa, que pessoa arrogante. Então não faz sentido alguém dizer uma coisa dessas, não é? As pessoas elas fazem essa analogia. Tem como fazer essa analogia porque as pessoas não conseguem saber, não compreendem. Então realmente você receber a salvação, você ter nascido de novo, você ter recebido a justiça, a vida eterna. Então isso tudo significa a mesma coisa. Mas já que eles não sabem o tema, quando você fala, eu nasci de novo, as pessoas pensam que, nossa, ele atingiu o alto patamar do auge espiritual e não sei o que. Não, não é isso. Então você ter nascido de novo, quer dizer que é born again, você nasceu novamente, você nasceu como filho do Senhor Deus. Então o Senhor Deus que me fez nascer e é por isso que eu nasci. É por isso que em João capítulo 1, realmente todo aquele que nele crê, realmente o Senhor Deus permitiu o poder de ser chamado filho de Deus. Isso não é por sangue, isso não é por carne, isso não é nem por vontade de homens, mas isso somente provém de Deus.
Então, quer dizer que você se tornar o filho do Senhor Deus, você recebe o poder, a glória, a honra de você poder se tornar o filho do Senhor Deus. Então, esse poder de ser filho de Deus é algo surpreendente. Vamos pensar. O príncipe, ele tem muito poder logo depois do rei. Então, o filho do Senhor Deus, ele é muito mais altíssimo do que o anjo. Então, perguntem para o anjo. O anjo vai falar sim. Ele está respondendo que sim. Então, por que eu posso falar com toda essa confiança? Porque a Bíblia já nos disse. Então, o anjo, ele jamais pode ter esse poder de ser chamado filho de Deus. Poder. Poder é autoridade. Você ser filho do Senhor Deus. Vocês sabem quão impressionante é você ser o filho de Deus? Então, esse Espírito do Senhor Deus, realmente ele nasceu para este mundo. Vamos pensar, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, nasceu neste mundo. Realmente pegando emprestado a barriga de uma mulher durante 9 meses. E dentro de um estábulo, realmente em cima de uma manjedoura, o Senhor Jesus nasceu. Um lugar fedido, onde os animais eles vivem. E ele viveu durante 30 anos como filho de carpinteiro, pobre. E quem é esse Senhor? Então é o Senhor que é a própria glória do Senhor Deus. Mas por que ele veio para um lugar tão baixo, tão sujo? Durante 30 anos. Como um ser humano. Ele servia aos seus pais carnais. Ele viveu como filho de carpinteiro. E durante 3 anos e meio. Realmente, como o Senhor, ele sofreu tanto, não tinha lugar para repousar a sua cabeça. De tarde ficava em Jerusalém, pregando a sua palavra. E de noite ia para o Monte das Oliveiras, realmente dormindo naquele orvalho gelado. Ele recebeu todos os tipos de perseguições dos judeus. Foi perseguido, quase morreu. E por fim, ele foi sentenciado à morte. O Senhor que não tinha pecado e morreu na cruz. O Filho de Deus morreu assim. Por quê? Por que um Senhor que não tem pecado, ele fez isso? Porque o objetivo é nos salvar. Era nos salvar. É por isso que ele foi vivificado, ele subiu para os céus eternamente. Então é por isso que para nos levar para essa glória do Senhor Deus, o Senhor, ele o fez. Então o Senhor Deus, ele nos permitiu o poder de ser chamados filhos de Deus. Então agora nós somos aqueles que somos nascidos do Senhor Deus. Nós nascemos no Senhor. Então uma carne que nasce dos pais, depois de algumas dezenas de anos, precisa partir deste mundo. Mas você ser filho do Senhor Deus é algo eterno. É eterno. E é por isso você ter recebido esse poder de ser chamado filho do Senhor Deus. Então o Senhor disse, realmente vejam, realmente quão grande amor que Ele nos permitiu. O poder de ser chamados filhos de Deus. E nós o somos. Então diz, eis que, então vejam. Quer dizer que ele está dizendo para nós atentarmos a nossa atenção também mas também para nos surpreendermos. Então, vejam, ver o quê? Então é esse amor surpreendente, tão grandioso que Ele nos permitiu. Então, que amor que Ele nos permitiu? O amor de sermos chamados filhos do Senhor Deus. O Senhor Deus, o Criador de todas as coisas, de todo o universo. Ele agora está nos chamando de meu filho. Filho meu. Então o Senhor Jesus, quando recebeu o batismo e abriu a porta dos céus e desceu o Espírito Santo sobre o Senhor Jesus e ouviu uma voz dizendo, eis o meu filho amado, a quem me comprazo. Então quer dizer que realmente o Senhor Jesus ele não precisava de nada, porque realmente desde o início o Senhor é um Senhor da mesma estatura de Deus. Ele é o Filho unigênito de Deus. Mas o Senhor Jesus, quando ele foi batizado, ter saído, por que o Senhor Jesus que não tem pecado, ele foi batizado? Porque por nós, para nos representar, ele manifestou a morte e a ressurreição. É por isso que o Senhor Jesus, eis meu filho amado a quem me comprazo. Então quer dizer que o Senhor Jesus, ele ter recebido o batismo, ele ter saído da água, significa quer dizer que o Senhor Jesus, ele morreu e ressuscitou. Então quer dizer que a mesma coisa ele se refere a nós, ao morrermos e estávamos mortos e ressuscitamos no Senhor.
como em João capítulo 8, realmente nós todos, realmente o Espírito Santo, ele testemunha de que nós somos filhos de Deus. Quer dizer que o Espírito Santo de Deus realmente está dentro de nós para nos vivificar, para nos testificar, dizendo que somos filhos do Senhor Deus. Então, realmente, olhem só qual o grande amor que o Senhor Deus ele nos permitiu para que nós possamos compreender que somos filhos do Senhor Deus. Nós somos filhos de Deus, e nós o somos. Então, o mundo, ele não nos conhecer, quer dizer que não conhece ao Pai. Já que não conhece ao Pai, como é que pode conhecer o Filho? Então, até o povo escolhido de Deus, o povo de Israel, os religiosos, eles conseguiam reconhecer o Senhor Jesus? Não, não reconheceram. Eles chamavam o Senhor Jesus de herege e mataram-o, crucificando. Quem? O próprio povo de Deus. Então, mas as pessoas deste mundo, será que eles vão nos reconhecer? Não, o certo é que não nos reconheçam. Eles não nos reconheçam. Mesmo que reconheçam, tem algum sentido? Não tem. Então agora, você ter se tornado filho do Senhor Deus, você ter esse poder glorioso. Então nós não podemos esquecer que essa glória nos foi dada. Então nós precisamos ter agora a confiança, o orgulho. Mesmo que eu seja pobre, mesmo que eu seja desprezado pelas pessoas do mundo, mesmo que eu seja considerado como nada neste mundo. Nós todos somos o quê? Filhos de Deus. Vamos ver futuramente o que vai acontecer conosco. Então, dessa vez, nós realmente aprendemos que nós, enquanto estamos vivos, nós não estamos vivos sozinhos. Nós estamos aprendendo realmente de que o Senhor ele está junto conosco. Ele não simplesmente nos vivificou o Espírito e deixa a nossa carne. Não. Realmente Ele nos permitiu somente a entrada para o reino dos céus, para a eternidade. Enquanto estamos neste mundo, o Senhor Deus ele não interfere, Ele não cuida de nós. Ele só disse, vamos nos encontrar no céu e terminou? Não, não é. Então, assim como a palavra de Mateus, capítulo 6, versículo 26, o Senhor Jesus também já havia dito. Ele disse para ver as aves dos céus. Então, olhai para as aves do céu. Então, quando o Senhor Jesus estava dizendo essa palavra, com certeza a ave deve ter passado voando. É por isso que o Senhor Jesus disse, olhe para aquelas aves dos céus. Que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. E o vosso Pai Celestial as alimenta. Então as aves, elas não semeiam, elas não cegam, elas nem ajuntam em celeiros. Mas o Senhor Deus, Pai Celestial, ela está criando-os, os alimentando. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Então, se nós olharmos essa palavra do Senhor Jesus, realmente até as aves são criadas por Deus. Então, até as plantas, as ervas, realmente elas estão crescendo por conta dos cuidados do Senhor Deus. O Senhor disse, olhe para os lírios do campo. Então, esses lírios que nós pensamos é diferente dos lírios que tem em Israel. Os lírios de Israel são bem pequenininhos, bem frágeis. Naquele campo, aquele lírio. Então ele está dizendo para olhar para aquele lírio. Então ele nem se esforça, ele não precisa fazer nada. Então até como Salomão, que realmente ele se vestiu de toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Então quer dizer que os lírios do campo eles são muito mais bonitos, que nem trabalham. Então o Senhor ele veste até as plantas desse jeito que depois realmente irão se perder no amanhã, que hoje existem e amanhã será lançado no forno, mas não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Então, até os lírios são vestidos de forma tão linda daquele jeito. Mas será que o Senhor Deus ele não vai ajudar o Filho de Deus? Então, se nós olharmos o versículo 30. Pois, se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe, e amanhã é lançado no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Então, até as aves são criadas pelo Senhor Deus. Até as ervas, até as flores, todas, com o cuidado do Senhor, elas são criadas, elas são cuidadas.
Então o Senhor Deus, ele criou toda essa criação. O Senhor Deus está cuidando de todas as coisas, não é mesmo? Então, quando eu olho para as aves tão lindas, então no meu celular, então, alguém me mandou várias fotos de aves tão bonitas para mim. E eu me assustei vendo que havia tantas aves diferentes, aves que eu nunca havia visto na minha vida. Claro que se nós olharmos o reino animal, aparecem diversas aves diferentes. É por isso que no meu celular, e quando eu aperto, aparece uma foto de uma ave. Então eu não sei como é tão lindo, não tem palavras. Várias cores diferentes. Então, quando olhamos para isso, o que nós lembramos? Essa é a obra-prima de Deus. E as flores? Então, quantos tipos elas têm? Então, o amor do Senhor Deus. Então, quanto é que o Senhor Deus, ele nos ama para fazer flores iguais a essas, para nos alegrar. Então, ele realmente fez diversas frutas diferentes, formas diferentes, sabores diferentes, nutrientes diferentes. Então, quando vocês comem, vocês não lembram dessa graça do Senhor Deus? Acha que isso surge do nada? Então, até as plantas foram criadas pelo Senhor Deus para nós. O Senhor, ele ama somente o nosso espírito, salva o nosso espírito, já que recebemos a salvação. Ele está dizendo, vamos nos encontrar no reino dos céus e nos deixa neste mundo? Não, não é. Então, o Senhor, ele está dizendo, ele não vos encherá muito mais a vós, homens de pouca fé. Vocês creem que existe o Senhor, a salvação, mas não creem nisso? Você fala, pelo sangue do Senhor Jesus ele me salvou, ele me justificou, ele me salvou para a eternidade. Todos agradecem, estão felizes com isso. Quando o Senhor vier, a minha carne vai ser vivificada. Quando o Senhor vier, a minha carne vai ser transformada como do Senhor. Creem em todas essas coisas. Mas por que não creem que o Senhor está junto convosco na vivência de vocês? O Senhor Deus não disse? Ele disse diversas vezes. E se olharmos em Mateus capítulo 10, versículo 29, não se vendem 2 passarinhos por 1 ceitil? Então, 1 ceitil é a menor moeda que havia na época. Então, 2 passarinhos serem vendidos por 1 ceitil. Quer dizer que até aquele pássaro que não tem valor, se o Senhor Deus ele não permitir, nem aquele pássaro tão pequeno ele pode ser derrubado. O Senhor Deus ele disse essa palavra. E é por isso que ele disse que nós somos bem mais preciosos do que esse pássaro. Do que todas as aves, o espírito do homem é muito mais precioso. Então vocês bem mais preciosos do que todas as outras aves. É por isso que se olharmos em Mateus capítulo 10, versículo 30, ele diz, até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Então, o Senhor Deus, ele contou até os fios dos nossos cabelos. Pode levantar a mão quem já contou os fios de cabelos. Quem sabe quantos cílios vocês têm? Então, para contar, é complicado. Mas o Senhor Deus, ele já contou os fios dos nossos cabelos. E se olharmos em Salmo 147, versículo 4, conta o número das estrelas, chama-as todas pelos seus nomes. Até os estudiosos, astrólogos, não sabem quantas estrelas nós temos. Eles dizem que são galáxias que é feita por trilhões de estrelas e são trilhões de galáxias e essas galáxias formam outro pequeno universo e esse universo que nós não conhecemos deve ser maior ainda, dentro do universo maior. Então são coisas que nós não conhecemos. Mas o Senhor Deus, ele já conta o número das estrelas. E não somente conta o número das estrelas, mas ele chama todas pelos seus nomes. Então, vocês acham que o Senhor Deus, ele não sabe? O Senhor Deus, ele conta os fios dos nossos cabelos. Então quer dizer que o Senhor Deus, ele não tem o que fazer, ele fica contando quantos cabelos nasceram, quantos cabelos caíram. É isso que ele está calculando? Não, eu crer, eu depender do Senhor, toda a minha situação é conhecida pelo Senhor. Então eu creio que em todos os momentos o Senhor sempre estará comigo.
Então, toda a minha situação, o Senhor o conhece. Então, eu realmente não conhecer essa minha situação, o Senhor, Ele o sabe. O Senhor, Ele não somente sabe a minha situação, mas Ele cuida. Ele intervém. Então, o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir, não é algo para nos preocuparmos. Porque nós sabemos que todas essas coisas, o Senhor, Ele cuida de nós. Então, são coisas que os gentios buscam. Então, hoje de manhã, o que eu vou comer, aonde eu vou comer, de noite, o que eu vou jantar. Então, parece órfãos que não sabem o que está buscando. Realmente são coisas que um órfão está para se preocupar. Mas, nós cristãos, realmente, essa preocupação, os gentios que não receberam a salvação, que as têm. Então, todas essas coisas, realmente o Pai que está nos céus, Ele já sabe que nós necessitamos. Isso quer dizer que o Senhor Deus, o Pai Celestial, bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Então, vamos pensar que nós temos, por exemplo, um Pai que Ele é poderosíssimo, mas o filho, ele se preocupa, o que eu vou comer, o que eu vou vestir, onde que eu vou dormir. Os pais, eles vão gostar de ver isso? Não. O filho, ele tem uma doença mental. Não é mesmo? Por que ele está preocupado? Por que ele está se preocupando no dia a dia? Ele só precisa fazer o seu trabalho. Obedecer aos pais. O estudante estudar esforçadamente. Não precisa fazer algo impressionante. É só fazer o seu trabalho, que os pais, eles, se agradam. Então, os pais não podem pensar em transformar os seus filhos em coisas impressionantes. Isso não está certo. Não tente criar os seus filhos em pessoas especiais. Tente criar em pessoas normais. Formem em um cristão. Então, tem pessoas que querem transformar os filhos como Superman, como pessoas especiais. É isso que Deus deseja? Não é. Faça-o em uma pessoa normal. Como? Em um cristão. Em um cristão normal. O trabalho que ele faz, seja trabalhando, seja plantando, seja fabricando, não importa. Precisa treiná-lo para que seja um cristão verdadeiro. É isso que o Senhor Deus, ele vai se encarregar depois. Então, mas por que tem tanta cobiça assim? E é por isso que o Senhor está dizendo, realmente, homens de pouca fé. Creem em algumas coisas, mas por que não creem em outras coisas? Creem que salvou o nosso espírito, mas dentro da nossa vivência, o Senhor que está comigo, protegendo a minha vida. Por que vocês não creem nesse Senhor? Então já foi contado até os fios dos cabelos, mas por que está se preocupando? Nós temos algo a cobiçarmos? A tememos? Antes de receber a salvação, eu cobiçava tantas coisas. Porque desde criança eu vivi muito pobre. Então eu ganhava dinheiro para poder estudar. Eu vendia balinhas, chiclete na rua, eu vivia sorvete, eu vivia vendendo jornal, eu fiz de tudo, engraxate. E eu pensei, um dia eu vou viver bem também. E eu me esforcei assim. Queria viver numa casa boa. Eu também pensava, algum dia eu vou viver numa casa daquelas. Realmente me esforçando, dedicando. Porque eu tinha tantas coisas que eu desejava, mas após receber a salvação, eu pude perceber. Todos esses desejos, elas desapareceram. Eu pude perceber, eu sou a pessoa mais feliz que existe. Então, quando der dia 30 deste mês, vai estar 60 anos de que eu recebi a salvação. Então, cada momento mais eu fico feliz. Então, eu fico tão feliz. Então, vocês têm medo da morte? Vejam só. Não tem o que desejar, certo? Recebemos a vida eterna, nos tornamos em filhos do Senhor Deus. O Senhor Deus, Ele está junto comigo. Ele conta os fios do meu cabelo. Ele está junto comigo. Ele me ajuda em todas as coisas.
O Senhor Deus é o meu sponsor. É o meu patrocinador. Então, o que eu vou cobiçar? Não tenho o que cobiçar. Tem alguma preocupação? Tem alguma dificuldade? Então não se preocupem em nada. Em todas as coisas nós precisamos realmente agradecer diante de Deus. Só precisamos pedir ao Senhor. Porque toda a preocupação, se nós deixarmos para o Senhor. Tem muitas palavras assim. Então não tem o que desejar, não tem o que preocupar, tem algo a temer. O que vocês temem? Vocês temem a homens? Tem medo de acontecer uma guerra? Então mesmo que 1 milhão esteja me cercando, eu não recuarei. Então mesmo que aconteça uma guerra, eu dependerei somente de Jeová, em Salmos. Assim como Davi já havia clamado. E é por isso que eu penso assim. Realmente o cristão, realmente são 3 coisas que ele não tem. Primeiro, não tem medo, não tem cobiça e não tem o que temer. Então tem várias outras coisas também. Então algumas pessoas, ele realmente estava em casa e a luz acabou, ele perguntou, você tem isqueiro? O cristão não tem isqueiro, né? Porque não fuma. Então, mas uma pessoa que não tem a salvação, liga o isqueiro. Ele fala, nossa, como é que cristão não tem tanta coisa assim? Claro que não tem isqueiro, não tem preocupação, não tem cobiça, não tem medo. As pessoas do mundo, elas têm muitas coisas. Elas têm o isqueiro, tem preocupação e dificuldades. Tem medo, tem diversas coisas. Mas coisas que não precisam ter, você não precisa ter. É por isso que se olharmos no versículo 31. Então, o que comeremos, que beberemos, essas preocupações nós não devemos ter. Porque essas são o quê? Os gentios, eles se preocupam. Nós realmente sabemos, porque todas essas coisas os gentios procuram, de certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Quer dizer que Ele é o quê? Se Ele sabe, quer dizer que Ele vai se encarregar desse problema por nós. Quer dizer que o Senhor Deus, o Criador, Ele vai nos ajudar em todas as coisas, Ele se preocupa por nós, mas qual preocupação que nós teremos? Então, esse problema também é algo que precisa ser certeiro. Vamos ler Romanos, capítulo 8. Palavra de Romanos, capítulo 8. Versículo 32. Romanos, capítulo 8, versículo 32. Vamos procurar e ler todos juntos. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quer dizer que esse filho unigênito, o Senhor, ele não poupou, ele deu para todas as pessoas. Ele fala entregou, não para todas as pessoas, mas ele fala por quê? Por todos nós, se refere a nós, a eu, que recebi a salvação. Quer dizer que o Senhor Jesus, ele se entregou por todos nós que recebemos a salvação. Todas as pessoas que receberam a salvação. Todas as pessoas que creem nisso. Quer dizer que o Senhor, ele foi entregue até a morte de cruz. Então ele entregou o seu filho até a morte de cruz. Em todas as coisas. Será que ele não vai nos permitir como graça para nós? Realmente esse Senhor que ele deu o seu filho unigênito para nós, do que é que ele vai poupar? Não é mesmo? Não significa isso? Pessoal, a preocupação é desconfiança. O Senhor está dizendo que estará conosco, mas por que se preocupam? Por que estão se preocupando? Por ser pobre?
O Senhor Deus, ele empobrece, ele enriquece. Então, quanto que o Senhor, ele foi pobre? Realmente ele não tinha lugar para repousar a sua cabeça. Então, existe alguém que nasceu realmente numa manjedoura aqui? Não tem ninguém que nasceu numa manjedoura. Todo mundo nasceu em um hospital. Como o Senhor Jesus foi pobre. Então, naquele tempo, carpinteiro era um trabalho de pobre. E o Senhor Jesus, ele viveu como filho de carpinteiro durante 30 anos. Durante 30 anos ele não tinha lugar para repousar a sua cabeça. Então realmente até as aves dos céus têm o seu ninho, mas o filho do homem não havia um lugar para pousar a sua cabeça. E durante 3 anos e meio, como o Senhor Jesus, ele andou com os seus apóstolos, com seus discípulos. O apóstolo Paulo, ele passou fome, passou sede, foi aprisionado, ficou em nudez, diversas vezes quase morreu. Ele foi para Roma para pregar o evangelho durante 2 anos e meio e depois foi decapitado e morto. O Senhor estava com ele, mas por quê? Por que ele não conseguiu comer, não conseguiu se alimentar? Por que ele foi aprisionado diversas vezes? Por que ele foi torturado diversas vezes? Por que isso tudo aconteceu? Então, isso era um dever para eu saber antigamente. E depois eu pude descobrir. Então, pregando esforçadamente, foi aprisionado, foi acorrentado, foi levado para as masmorras. E o Senhor apareceu de noite e disse com ele: Paulo, não, tu não morrerás. Não temas. Assim como tens evangelizado, pregado sobre mim, pregarás em Roma. Ele não pode morrer. Se o Senhor, ele está com ele, poderia fazer ele não ser aprisionado, ele não sofrer, mas por que deixou sofrer? Por que fez ele sofrer, quase morrer, e depois ele é aprisionado e está dizendo: Paulo. Por quê? Então nós todos estamos vivendo na paz, com todas as coisas do mundo, é bom. Mas no meio da dificuldade, você depender ao Senhor, você desejar ao Senhor, obedecer ao Senhor é algo que o Senhor Deus, ele deseja bem mais. Então, o apóstolo Paulo, ele tinha uma doença na sua pele. Por quê? Então, porque o Senhor, ele pensava que ele teria um coração arrogante. Ele orou diante do seu Deus pedindo 3 vezes para que tirasse as espinhas do seu corpo. As espinhas, quando estão no corpo, aprisionadas, você não morre, mas você sente muita dor. Ele orou diante do Senhor Deus para tirar os espinhos do corpo dele. Ele disse: não é. É bom você ter o espinho. Então, a minha graça é o suficiente para ti. Porque a plenitude vem, a perfeição do Senhor, ele vem na sua fraqueza. Então o Senhor, ele soube que no momento que ele se tornasse arrogante, o Senhor sairia, o Espírito Santo sairia dele. É por isso que realmente no meio da dificuldade, no meio da dor, ele está fortalecido, ele é forte na sua pobreza. Na pobreza o Senhor Deus ensinou para que ele pudesse depender do Senhor Deus. Tem certos momentos o Senhor Deus o enriquece ou o empobrece. Ele mata, ele toma também. Então, realmente, Jó, ele tinha uma imensa riqueza. Mas o Senhor tomou todas as coisas. E todos seus filhos morreram. Todos os bandidos levaram todas as suas coisas. O corpo dele ficou cheio de doença. E ele estava se coçando com a telha. E os amigos, vendo o formato dele, durante vários dias não conseguiram falar nada. E falar: nossa, isso aconteceu com você porque você tem algum pecado escondido. Jó, ele passou por esse sofrimento porque ele tinha algum pecado? Por que isso aconteceu com ele? O que Jó disse? O que a esposa de Jó está dizendo?
Até agora você está aguardando a obediência diante do Senhor Deus? Amaldiçoa Deus e morra. Tua esposa de Jó falando mal contra ele, quando ele estava no meio do sofrimento. Mas o que Jó havia dito naquele tempo? Então, quem dá é Deus, quem toma também é Deus. Para que o nome do Senhor Deus seja louvado. Então, Senhor Deus, eu fui abençoado. Então, será que o Senhor Deus ele não vai me permitir esse sofrimento? Até o fim, ele não amaldiçoou o Senhor Deus. Então, ele amaldiçoou o nascimento dele, não o Senhor. Passando todo aquele sofrimento. O Senhor realmente permitiu em dobro para Jó. Então nós podemos ver aqui na palavra de Tiago, realmente passando por todo aquele sofrimento. Então nós sabemos realmente o que o Senhor Deus ele permitiu para ele. Então, o Senhor Deus ele ter permitido em dobro. Quer dizer que ele não recebeu nessa vida, mas eu acredito que o Senhor Deus ele permitiu uma glória eterna para ele. Para ensiná-lo a depender somente do Senhor Deus no meio da pobreza, no meio da dificuldade. É por isso que o empobreceu também. É por isso que em Filipenses capítulo 4 também o Senhor ele já havia dito para o apóstolo Paulo. Então, em certos momentos, o apóstolo Paulo ele estava enriquecido. Para ele havia grandes coisas. Será que ele passou dificuldade? Será que ele ficou passando fome? Tem certos momentos que ele ficou quase em morte. Mesmo que ele estivesse faltando muitas coisas, ele se alegrou diante do Senhor Deus. Ele entregou todas as coisas para Deus. Mesmo que fosse pobre, em todas as coisas, ele se alegrou no Senhor Deus. Em todas as coisas, ele dependeu do Senhor Deus. É por isso que realmente, mesmo passando por dificuldades, mesmo passando por todo tipo de tribulação, ele ficou acomodado diante do Senhor Deus, satisfeito no Senhor Deus. Tem certos momentos que o Senhor Deus ele nos permite uma riqueza imensa e Ele vai olhar para nós. Aonde que estamos gastando esse dinheiro? O que faremos com esse dinheiro? Então vamos pensar que em certo momento, vamos pensar que vocês foram e compraram na loteria e de repente vamos pensar que vocês ganharam R$1 milhão. O que vão fazer com esse valor? Vocês vão gritar e morrer? Aonde que eu vou gastar esse dinheiro? Precisa pensar, não é? Então vamos pensar pessoas que ganham na loteria, por exemplo. Então tem pessoas que não ficam bem. O que acontece? Ela vai comprar uma casa boa primeiro. Ele compra o melhor carro. Compram todas as coisas boas, trocam as coisas da casa, troca até a esposa. Não trabalha mais. Sempre está com os amigos, bebendo. E depois ele vai por aí e morre. Então, se olharmos uma coisa dessas, realmente são pessoas que não conseguem acordar a mente. Então, nós, cristãos, vamos pensar que nós recebemos 10 milhões de reais. O que vocês vão fazer com esse dinheiro? Então vocês vão investir e falar, eu vou fazer 100 milhões de reais. É isso? Vai comprar um prédio? Vai comprar um avião executivo? Vai viajar grandiosamente pelo mundo? Tem os seus planos? O que vocês querem fazer? Eu queria dar esse dinheiro para vocês para ver. Então, os cristãos, eles precisam saber calcular bem isso. Então, se tiver realmente 100 milhões, precisa pensar que é algo dado pelo Senhor Deus e devolver ao Senhor Deus. Para construir o local de retiro,
100 milhões. Dá para construir vários dormitórios, não é? Usar 50 milhões para uma missão do exterior, precisa calcular exatamente diante do Senhor Deus. Mas ele fala, não. Ai, comprar carro bom, casa boa. Aí depois vou viajar pelo mundo, comer coisas gostosas, buscar coisas para beber. Vai morrer cedo. Mas, de qualquer forma, em certos momentos o Senhor Deus ele permite alguma coisa e ele observa como é que ele vai usar. Porque se você utilizar de forma errada, o Senhor Deus ele toma todas as coisas. É verdade? Isso não é uma brincadeira, eu já vi isso. A pessoa vai, ganha muito dinheiro e não sabe o que fazer. Fica cheio de dinheiro e fala, nossa, eu quero me tornar mais rico ainda. E ele vai e gasta mais a sua mente. E claro, todas as casas, o carro que ele tinha também, ele se perde. Então precisa se preocupar, precisa tomar cuidado. Se você não tiver nada, o que precisa fazer? Então, Senhor Deus, meu Senhor que está dentro de mim, dependo e me agrado somente do Senhor. Então eu me alegro somente no Senhor. Se o Senhor ele tomar todas as coisas, o Senhor ele está comigo, não tem preocupação. O Senhor ele está comigo, é um agradecimento. O Senhor ele ter me vivificado é um agradecimento. Então existe um trabalho que o Senhor Deus ele permitiu para nós. É por isso que nós agradecemos. Se o Senhor ele nos levar, nós vamos agradecer. Vai ser bom porque vamos com o Senhor. Qual a preocupação que vocês têm? Não existe preocupação. Vamos procurar Hebreus. Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Versículos 5 e 6 eu irei ler. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. E assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Então, o que o homem fará? Estou realmente vendo essas coisas. Eu, antigamente, há muito tempo atrás, essa palavra da Bíblia. Então, eu tinha momentos que eu compreendia realmente como compreendesse o Evangelho. Então, realmente não amar o dinheiro, amar somente se contentar com o que tem. Então, se nós olhamos 1 Timóteo capítulo 6, também tem uma palavra similar. Então não temos trazido nada e nada levaremos. Então nesse presente momento, se eu tenho algo para beber, se eu tenho algo para vestir, algo para comer, é algo que eu preciso me agradecer. Se eu já tenho algo para vestir, algo para comer, eu preciso ter esse agradecimento diante do Senhor Deus. Então não é para desejar essa avareza, eu preciso me contentar com o que tenho. Então você precisa se contentar com o que você tem. As pessoas, quando veem pessoas melhores do que elas, eles falam, nossa, quando que eu vou ter uma vida igual a daquele homem? Tem pessoas que vivem bem mais pobres do que vocês, sabiam disso? Quando eu fui para a Índia, tem pessoas que vivem sem saber o que é se fartar e morrem. Então, durante vários anos eles nunca se fartaram, ficaram de barriga cheia. Muitos morrem por desnutrição, magrinhos não conseguiam viver durante alguns dias e morrem. Então, as crianças não sabiam o que fazer. Então, realmente tem um número absurdo de pessoas pobres que estão morrendo. Todas essas pessoas comiam duas vezes ao dia e não conseguiam comer direito.
Nós comemos muito bem, nós sempre queremos as melhores coisas, coisas boas. Então, todas essas coisas. Então você precisa saber bem a sua posição e guardar muito bem. Você precisa se contentar com a sua realidade, a sua posição. Foi o que foi dado por Deus. Então realmente contentei-vos com o que tendes. Porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Então o Senhor ele já disse que não irá desampará-lo, não irá deixá-lo. Mas qual é a preocupação aqui? Se eu sou pobre, no meio da pobreza eu preciso depender do Senhor Deus, me contentar com o Senhor e viver. É isso que o Senhor Deus ele deseja. O que acontece se eu for rico? Não é para usar a riqueza para si, é para usar para o Senhor Deus. Então a pobreza, o tempo é para usar para pregar o Evangelho, para viver diante do Senhor Deus, usar pouco por si, usar mais pelo Evangelho. Se você sabe usar o dinheiro, o Senhor Deus ele permite o dinheiro para este homem. Então o Senhor Deus ele deu dinheiro para um homem, mas esse homem não sabia usar o dinheiro, o Senhor Deus ele toma até o que tem. Então se você tem muito dinheiro, você fracassa rápido, é por isso que o Senhor Deus ele não permite. Então se você sabe usar o dinheiro, o Senhor Deus ele também se agrada e ele permite esse dinheiro. Então, porque se dá o dinheiro e ele sabe utilizar muito bem, então permite mais, ele usa melhor ainda e usa mais ainda, dá mais ainda. Por isso que para quem tem, ele realmente enriquece mais ainda e para aqueles que não têm o Senhor Deus, ele toma também. Por que o Senhor Deus dá para aquele que dá? Porque ele sabe utilizar muito bem. Então, até as coisas que tem, se você utiliza de forma errada, o Senhor Deus, ele toma. Isso não é uma brincadeira e aparecem várias palavras da Bíblia assim na Bíblia. Até o presente momento tem várias palavras assim. Então o Senhor ele disse, não irá nos desamparar, ele não irá nos deixar. É por isso que realmente o Senhor ele é o meu ajudador. Então o que eu temerei? Então, o Senhor Deus é o meu ajudador. O Senhor é o meu patrocinador. Então antigamente, quando eu estava pregando o Evangelho, eu levava somente uma Bíblia. E durante vários anos, eu não tinha nem mochila, eu levava somente a minha Bíblia. E pensando assim, eu não consigo nem lembrar aonde que eu dormi, o que eu comi. Muitas das vezes eu passei fome. Então eu não tinha o que temer na época. Então, até o presente momento eu vivo muito bem. Mesmo que eu seja pobre, eu não tenho o que temer. Então, mesmo falando que tem a pobreza, não importa, porque se eu viver pelo Senhor Deus, quando o Senhor ele está comigo, é muito bom, é feliz. Quando que o Senhor ele disse que vai te desamparar? O Senhor ele deixou o apóstolo Paulo, assim ele passou dificuldades, ele sofreu, ficou nu e depois foi decapitado? Não, essa é a maior glória que ele poderia ter. O apóstolo Paulo, ele foi aprisionado e ele foi torturado e no meio da noite ele reclamou diante do seu Deus? Ele amargurou-se? Não, disse que ele louvou. Então ele estava nas masmorras depois de ser torturado e Paulo e Silas de noite eles estavam louvando a Deus. Então com as correntes eles estavam louvando, dizendo, o Senhor Deus é minha fortaleza e e o ferro batendo. E os ferros eles se soltaram, clim, a porta se abriu, o milagre aconteceu. E naquela noite, a família do carcereiro recebeu a salvação. Quando há sofrimento, o Senhor, ele me abandona? Não, não diga uma coisa dessas. O Senhor Deus é o meu ajudador.
Então, o Senhor é o meu patrocinador. Após saber dessa verdade, eu tive muito agradecimento. O mais impressionante é que depois de compreender isso, após compreender o Evangelho, antes eu não me preocupava com essas coisas, mas depois disso não tem mais o que falta. É estranho até. Então, o que eu preciso fazer? Como é que eu vou pregar essa palavra para vocês? Então, antes era assim, agora também é assim. Até o presente momento eu vivo muito bem. Eu vivo numa casa muito boa, com um carro muito bom. Sou servido pelos irmãos e irmãs. E com isso, eu não estou dizendo que eu estou contente, não estou dizendo que isso me faz feliz, mas qual seja a dificuldade que venha, qual seja o problema que eu me depare, realmente eu consigo me satisfazer e viver diante do Senhor Deus, seja antigamente, seja agora. Então, saber estar na fome, saber estar na dificuldade é algo que eu vou aprendendo no dia a dia. E em todos esses momentos, o Senhor Deus ele está conosco e nós sabemos que o Senhor Deus ele nos ajuda e é algo que nós não podemos nos desconfiar. Então, esse coração realmente fervoroso, suplicante, é que enquanto eu estou neste mundo, enquanto o meu coração bater, eu preciso fazer o trabalho que o Senhor Deus ele me deu. E quando o meu trabalho terminar, Senhor, venha me buscar. É verdade? Eu não tenho mais nenhum desejo além disso. Eu não estou fazendo algo grandioso, eu só quero fazer o trabalho que eu consigo. Eu quero terminar o trabalho que eu consigo, e quando o Senhor ele disser, venha, e eu em agradecimento, irei para o Senhor. O apóstolo Paulo também, antes de morrer decapitado, se olharmos em Timóteo capítulo 4, ele também disse, realmente eu corri bem a minha corrida, eu terminei o meu trabalho, agora ele já sabia que ele estava perto da morte. Então realmente agora a minha coroa está preparada para mim. Então ele louvou diante do Senhor Deus. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, também disse, está consumado. E terminou. O que significa estar consumado? Quer dizer que o Senhor ele terminou todas as coisas. O Senhor ele terminou todo o seu trabalho neste mundo. Então, quando a minha vida está para acabar, então eu preciso dizer, aleluia, muito obrigado, dar louvor diante do Senhor Deus. E se eu consigo terminar a minha vida desse jeito, realmente como é um grande agradecimento. Então, quando a morte vier, realmente eu preciso pensar, quando a morte chegou, como eu não deveria ter vivido vida assim, todas as coisas que eu tenho nessa vida, realmente agora eu preciso viver diante do Senhor Deus. Então, se eu vivi de forma realmente individualista, como um vigarista neste mundo, não está certo, não é? Então, enquanto eu estou vivo, se existe um trabalho para ser feito, eu preciso viver diante do Senhor Deus com grande coragem, não é mesmo? Porque o Senhor é o nosso ajudador. E é por isso o Senhor não vai sair ajudando a qualquer momento. Existe uma condição. Vamos procurar Mateus capítulo 6. Palavra de Mateus capítulo 6. Versículo 33, iremos ver. Versículo 33, capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele disse, mas buscai primeiro. Buscai primeiro. Qual é o primeiro trabalho a ser feito? A prioridade para nossas vidas. Qual é a prioridade? Em nossas vidas também existe um trabalho a ser feito e existe um trabalho que pode ser feito primeiro ou depois. Qual o trabalho que precisa ser primeiro? O trabalho que é mais importante? O trabalho que é importante logo depois é o que eu preciso deixar para depois. Então o Senhor ele já disse para nós, buscai primeiro o seu reino, o reino de Deus e a sua justiça.
Então esta é a palavra, a ordem do Senhor Deus dada para todos os cristãos, não é para as pessoas especiais. Então nós recebemos a salvação, nós nos tornamos em filhos do Senhor Deus. Nós recebemos essa promessa do Senhor Deus, do reino do Senhor Deus para nós. O Senhor Deus, ele nos deu a vida eterna. Então uma pessoa que recebeu essa vida eterna, ela tem medo da morte? Então se você passa pela faculdade, se você passa pelo ensino médio do sofrimento, você entra para a universidade da vida de fé. É um trabalho que nós temos a fazer. Qual é o primeiro trabalho que devemos fazer? É buscar o seu reino e a sua justiça. Qual é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? Se olharmos em Mateus capítulo 6, versículo 9. Assim está escrito: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Qual é essa oração que o Senhor está pedindo? Essa oração do Senhor Deus Pai que está nos céus. The Our Father in Heaven. Porque Pai nosso que estás nos céus. O Senhor Deus que criou todas as coisas. O Senhor Deus, realmente, Criador, é chamado de Pai. Seja santificado o teu nome. Então, santificar o nome do Pai é importante. Então, como é que nós iremos santificar o nome do Pai? O Pai que nos salvou. Como é que é preciso ser feito? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Aonde que vem o reino de Deus? O reino de Deus precisa se cumprir nos nossos corações. E uma outra pessoa precisa receber a salvação para que o reino do Senhor Deus possa se chegar. Então, para que cada pessoa receba a salvação, para que assim possa o reino de Deus ser expandido. Então, é por isso que ele disse: orareis assim: venha o teu reino. Quando nós estamos pregando a palavra do seminário, o que está acontecendo? As pessoas que não receberam a salvação dentro delas têm um inferno. Quando você recebe a salvação, o inferno se torna os céus. Quer dizer que as fronteiras do reino do Senhor Deus, elas são expandidas. Então, os três grandes poderes da nação é o quê? As fronteiras, o povo e a soberania, não é mesmo? A soberania está no Senhor Deus. As fronteiras estão no reino do Senhor Deus. Não importa quão grande, poderoso é o Senhor Deus, quão grande é a nação, se não tiver o povo. Então, o reino de Deus. Realmente o povo que irá entrar nesse reino do Senhor Deus. Realmente o diabo, ele está tomando as pessoas para levá-los para o inferno. Então, se quando cada pessoa que recebe a salvação, estamos expandindo, estamos impedindo de ir para o inferno. Então, quando todo esse povo estiver preparado para entrar no reino do Senhor Deus, o Senhor, ele retornará. Então, o Senhor, ele diz para buscar o seu reino. Então, buscar o reino do Senhor Deus, realmente precisa o quê? Santificar o nome do Senhor Deus. É o dever do cristão. E depois pregar o evangelho para que o espírito de uma pessoa possa receber a salvação, para que o reino do Senhor Deus possa se chegar. Então, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Qual é a vontade do Senhor Deus? É a justiça de Deus. As pessoas que receberam a salvação precisam obedecer à palavra do Senhor Deus. Os cristãos, os irmãos e irmãs que receberam a salvação, agora quando eles se amam, acontece a justiça do Senhor Deus que se cumpre. Quer dizer que assim por fora as pessoas recebem a salvação. Quer dizer que por dentro nós podemos obedecer à palavra do Senhor Deus e tudo se cumpre. Quer dizer que nós podemos, como a vontade do Senhor Deus, o reino do Senhor Deus, ele é feito nos nossos dias, na nossa vida. Realmente dentro de uma pessoa que recebeu a salvação que precisa se cumprir. Então, para que venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então o reino do Senhor Deus, ele precisa se cumprir. A vontade do Senhor Deus se cumpre no nosso dia a dia, nos nossos corações. Então assim o Senhor, ele nos permitirá tudo o que nós necessitamos. Então se nós não santificamos o nome do Senhor Deus,
Nós não sabemos como é vir o reino de Deus, não sabemos como é viver pela vontade do Senhor Deus. Assim pedimos o pão de cada dia e o Senhor Deus ele vai nos fornecer. Existe uma ordem, existe uma ordem. Eles buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. E então, existe uma condição. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vos serão acrescentadas. O Senhor Deus é aquele que cumpre a promessa. Com certeza ele cumpre as promessas. O Senhor Deus ele conhece todas as coisas. Não tem como trair. Então, já que você não crê nessa promessa, já que você desconfia dessa promessa, você ser incrédulo nessa confiança, nessa coisa, nesse trabalho, nessa promessa do Senhor Deus. Então, o reino do Senhor Deus. Realmente, em vez de buscar o reino do Senhor Deus, ele está pensando, como é que eu vou comer, como é que eu vou beber, como é que eu vou viver, como é que eu vou dormir. Só pensa nessas coisas, como eu vou viver bem. Não pensa no reino do Senhor Deus. Quando tem tempo ele fala, eu vou pensar no reino do Senhor Deus. Quando eu estou bem neste mundo, eu vou pensar no reino do Senhor Deus. Se eu não estou bem, eu não vou pensar. Será que isso é vida de fé? Qual é a prioridade para a vida do cristão? Precisamos pensar em prioridades primeiro. O que é prioridade? Então, em inglês é first, second, third. Então, o que é o primeiro, o segundo, o terceiro? Então, dormindo ou acordado, precisa buscar o reino do Senhor Deus. Eles disserem, pastor, isso é o que os pastores fazem. Aonde já se viu dizer que são os pastores que fazem esse trabalho? Então, nós todos recebemos essa ordem direta de Deus. Então, agora, a partir de amanhã, agora realmente nós estamos em alerta, entenderam? Ou seja, nos Estados Unidos, seja a Coreia, seja o Japão, estão fazendo treinamentos militares juntos, porque a Coreia do Norte está soltando mísseis por aí. Então, a qualquer momento pode acontecer uma guerra. Mas nós não tememos esta guerra. Nós cristãos pregamos o Evangelho. Enquanto esse Evangelho do Senhor Deus é pregado, o Senhor Deus ele protege este mundo. Nós temos uma outra guerra. Nós cristãos temos a guerra contra o diabo. Não fiquem com medo, não tentem se esconder. Vamos orar por esse trabalho. Então, qualquer pessoa que seja, realmente é mais importante do que todas as coisas deste mundo. Porque o que eu farei para pregar o Evangelho? Realmente depositar o meu tempo, sacrificar o meu tempo, os meus bens também. Realmente entregar a minha vida, o meu corpo, para que esse Evangelho possa ser pregado. E é por isso que nós todos realmente precisamos pregar esse Evangelho, precisamos orar em nossos corações, dar todas as nossas forças para pregarmos esse Evangelho. Nós todos, primeiramente, temos um trabalho a fazermos. É por isso que nós todos agora, neste momento, iremos nos reunir para podermos fazer esse grande trabalho diante do Senhor Deus, para darmos louvores ao Senhor Deus. Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai Santo e Misericordioso, nós te agradecemos. Antes, quando nós não conhecíamos o Senhor Deus nos amou. E quando nós éramos inimigos do Senhor Deus teve misericórdia de nós, derramou seu sangue precioso por nós. O Senhor permitiu a sua grande salvação, sem nenhum valor a ser pago por nós. Senhor, nós agradecemos por toda essa grande graça que o Senhor Deus tem nos permitido. Senhor, todo o nosso corpo, toda a nossa vida, nós sabemos que pertencemos ao Senhor Deus. Senhor, toda a nossa vida restante, que nós possamos viver somente para o Senhor, viver para o Senhor, morrer para o Senhor. Que todas as coisas sejam para a glória do Senhor Deus, que o Senhor permita para que nós possamos viver para a glória do Senhor Deus. E também o seminário bíblico que nós teremos a partir dessa semana, que muitos espíritos possam receber a salvação. Que o Senhor permita para que muitos espíritos venham diante do Senhor Deus, porque o Senhor Deus considera cada espírito mais importante do que qualquer coisa neste mundo. Senhor, nossos espíritos que estão perdidos hoje em dia ainda diante do Senhor Deus.
Que o Senhor Deus permita para que todos eles possam vir para diante do Senhor Deus. E nós todos possamos nos esforçar, que todos nós possamos nos dedicar nesse trabalho diante do Senhor Deus. E nós todos, a esse trabalho diante do Senhor Deus, que nós todos possamos fazer com que muitos espíritos possam receber a salvação e assim possa se tornar uma grande felicidade e agradecimento diante do Senhor Deus e darmos glórias ao Senhor Deus. E que em todo esse trabalho nós possamos ser utilizados de forma preciosa diante do Senhor Deus. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.